porque nós assim fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora refletir no texto que está na carta de Paulo a Tito. Enquanto isso, as crianças podem estar saindo para o culto na sua linguagem. Crianças de 0 a 10 anos. Tito, capítulo 2. Aproveito para mais uma vez dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Nós temos talvez alguns que estão aqui pela primeira vez. É uma grande alegria para nós ter vocês aqui. Há outros que eu não vi há algum tempo e fico feliz de ver novamente. Que bom ter vocês aqui conosco. É uma grande alegria ter vocês aqui. Estou com vontade de fazer aquela assembleia de novo, hein? Os favoráveis à compra de ar-condicionado, digam sim. Ok. Eu acho que eu nunca tinha visto tantos leques. Quem está com leque? Levanta a mão para ver. Deixa eu ver. Leque. Aí. Ah, teve identidade feminina, o pessoal ganhou. Ah, tá vendo? É útil. Muito bem. Nós estamos estudando, viu, irmãos? Alguma forma de melhorar o nosso ambiente aqui. É que para climatizar um ambiente desse custa muito. Mas nessa semana nós devemos fazer aí alguns orçamentos. O irmão Timóteo, inclusive, deve ajudar. O irmão Luiz também já conseguiu uma ideia. Nós estamos estudando, né? O Timóteo vai falar com... Ele é o quê? Primo? É um primo, né? Que tem uma empresa onde ele climatizou e teve sucesso e não foi tão caro. Então, sucesso, não tão caro, é nós, não é isso? É o que a gente precisa. Vamos para o estudo da palavra, irmãos. Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos refletir no texto que está a partir do versículo 11. Tito 2, do 11 até o versículo 15. Todos abriram? Amém. Você pode continuar sentado, porque eu sei que você acabou de se assentar, mas eu peço que você tenha a máxima reverência enquanto nós lemos a palavra. Tito 2, a partir do 11, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Pai Santo, obrigado pela sua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, irmãos, nós temos um contexto maior. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito com a intenção de dar algumas instruções a respeito daquilo que os cretenses deveriam crer e proceder. O povo de Deus se reunido ali, em Creta. E era importante que aquele povo de Deus soubesse no que crer e soubesse como proceder diante daquilo que crê. E é interessante que ele afirma aqui que um bom ponto de partida para saber no que crê e como proceder nesta era presente, nesse momento em que nós estamos vivendo, é olhar e refletir na graça de Deus que foi revelada um dia a todos. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que Deus amou muito o mundo e por isso ele enviou Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo também amou muito o mundo. Tanto que no versículo 14 nós percebemos isso, ele oferece a sua vida. Se você vai também para João 10:18, você vai perceber que ninguém forçou Jesus a dar sua vida. Ele a deu voluntariamente. Ele amou tanto o mundo também que disse, eu vou para morrer por ele. Quando nós temos acesso a esse tipo de informação, quando nós recebemos esta revelação,
essa manifestação desta graça de Deus, é para que venhamos a celebrar, por isso que nós estamos aqui, cantando, dizendo o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós reconhecemos que Ele é grande, que Ele é maior que todos, é para celebração, mas é mais do que isso, é para a nossa transformação, é para que haja uma mudança real de vida. Não é só para a gente se reunir no fim de semana e ficar ouvindo uma boa palavra, onde a gente concorda, acha bonita e até emocionante, e também apenas ficar cantando a respeito disso. É para que haja mudança. Um dia alguém disse que a Bíblia não nos foi dada para a nossa informação, mas para a nossa transformação. É claro que a Bíblia foi dada para a nossa informação também, mas é mais do que um instrumento para alimentar o seu intelecto, para você saber mais, ter mais informações a respeito de Deus, daquilo que Ele fez. É para que, de fato, você venha experimentar a viva palavra em você e a vida que vem por meio da palavra. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Por isso que nós temos aprendido aqui que a salvação ela não é um fim em si mesma, mas é o começo de uma caminhada que só vai acabar quando nós nos encontrarmos com o Senhor, na segunda vinda. E daqui até lá nós devemos crescer no conhecimento e no relacionamento com o Senhor. Deus nos revelou da sua graça para que nós vivamos em esperança. Essa palavra é uma palavra que nós vamos trabalhar bastante hoje aqui. Para que a gente viva essa esperança, antecipando na máxima medida aquilo que nós haveremos de experimentar quando nós nos encontrarmos com Ele. Vamos refletir aqui, entre as várias lições que nós poderíamos extrair desse texto, porque é um texto riquíssimo. Nós vamos trabalhar com 2 lições, apenas 2. E vou tentar ficar dentro do horário, até por conta do calor. Então, eu tento trabalhar dentro do horário e você tenta manter-se conectado na palavra de Deus. Amém? Amém. Primeira lição, a esperança bíblica, a esperança que nós temos da parte de Deus, ela nos coloca em movimento. A esperança bíblica nos coloca em movimento. Veja só o que diz o versículo 12. Ela nos ensina, e aí tem aqui uma pequena lista de ensinamentos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Comecinho do 13, enquanto aguardamos. Então, enquanto nós aguardamos, diante da manifestação que recebemos, nós temos agora uma viva esperança, mas essa esperança nos coloca em movimento. Por que é importante falar disso? Porque nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Se você ainda não crê assim, não se preocupe, depois a gente pode conversar mais, e eu vou te apresentar muitos textos bíblicos que dão essa fundamentação, esta segurança de que ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor Jesus. Ele é poderoso para nos guardar até o fim. Amém, irmãos? Tudo bem. Mas, às vezes, alguém cai na cilada de acreditar que, se eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada até me encontrar com o Senhor, porque se sou salvo e não é por meio de obras, é por meio de fé, então é só esperar o Senhor Jesus voltar. Como é que é mesmo o 3S que o pastor Fernando ensinava? Não, primeiro é salvo, né? Salvo, sentado e satisfeito, né? Dá para colocar mais alguns aí, sossegado, sonolento, tem um monte de S que é possível ver em muito crente. Não daqui, porque essa é uma igreja espetacular. Amém, irmãos? Mas tem um pessoal que pensa assim, bom, eu já tenho a salvação, ela não é por meio de obras, então eu vou ficar salvo, como é que é? Sentado e satisfeito. Dá para inverter, eu acho que é salvo, satisfeito e sentado. Enfim, eu só vou ficar aguardando. Não é isso que a gente vê aqui. O texto vai nos ensinar que nós temos uma viva e bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não é um convite para um esperar inerte, mas é uma convocação a um movimento, é uma esperança que nos coloca em movimento. A graça de Deus nos coloca, faz com que a gente coloque a salvação em ação, enquanto aguardamos. Ela nos ensina a fazer uma série de coisas, ela nos ensina a termos uma série de atitudes,
Quais são? Pelo menos 5 são trazidas aqui para nós. A primeira delas, no versículo 12, acompanha aí, renunciar à impiedade. Você precisa renunciar à impiedade. E o que é impiedade? É aquela atitude daquele que não tem reverência para com Deus. É o contrário do que significa o temor do Senhor, que nós encontramos em Provérbios 1:7. A pessoa que tem o temor do Senhor, ela recebe sabedoria para um viver diante do Senhor. Mas conforme diz o mesmo versículo, há aqueles que desprezam a sabedoria e a disciplina. Estes que desprezam a sabedoria e a disciplina e o temor do Senhor são chamados pelo escritor de Provérbios de insensatos, de tolos, de estultos. Eles simplesmente não têm sabedoria alguma neles. Aliás, é o que o apóstolo Paulo está falando a respeito dos cretenses, não os convertidos, mas aqueles que ainda não receberam essa graça de Deus. No versículo 12 do capítulo 1, vire a página aí para trás, talvez esteja na página anterior, ele vai dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Ele faz referência aqui ao que diziam na época. Eram ímpios, pessoas que não tinham temor do Senhor, pessoas que não tinham qualquer reverência em relação ao Senhor, e eles eram assim justamente porque não conheciam o Senhor, porque nunca foram salvos. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem ser assim. Esse é o padrão que vocês estão encontrando aí onde vocês moram. Vocês precisam se separar ao máximo desse padrão. Deus não quer que vocês sejam assim. Ele quer que vocês voltem da vida ímpia que vocês levavam, eliminando tudo aquilo que não vem de Deus, adotando para si uma vida reta e regida pelo temor do Senhor, que é aquilo que vai trazer alegria a Deus e bem-aventurança. Porque quando nós vivemos debaixo do temor do Senhor, esse é o princípio da sabedoria, é o princípio para vivermos uma vida sábia e uma vida feliz. A palavra de Deus diz que há, de fato, uma paz e uma felicidade que provém de uma vida com Deus. Eu creio assim, eu acho que você também crê. Amém? Seguindo, você tem uma segunda atitude, também no versículo 12. Renunciar às paixões mundanas. Interessante. A Bíblia vai ser muito sincera em afirmar que existem prazeres neste mundo. As paixões mundanas que nós encontramos nesse mundo. A Bíblia não nega em nenhum momento que o pecado é prazeroso. Que o pecado é bom em certo sentido, no sentido de que ele traz prazer. É gostoso pecar. A Bíblia é muito clara a respeito disso, ela não esconde. Mas ela é mais clara ainda e mais veemente em dizer que o pecado ele é bom no sentido de trazer um prazer imediato, mas ele é altamente nocivo e prejudicial à alma daquele que comete. É terrível. Não se deve brincar com o pecado. Esse mundo em que a gente vive, e essa semana foi uma prova disso, é um mundo especialista em seduzir os homens, para convencer os homens de que tudo que é proibido é bom. Vocês devem se lembrar de um slogan, espero até que não se lembrem, mas enfim, mas eu me lembro, de um slogan de um motel que fica aqui na Zona Leste, vindo para cá, eu não vou falar qual que é, mas o slogan é: pecado é não conhecer. Não vou falar qual que é, o pessoal está assim, não vou falar qual que é, mas esse era o slogan: pecado é não conhecer. Porque o mundo ele vai tentar nos dizer que o que é proibido é bom, que o que é proibido ele é legítimo, não tem problema nenhum em você praticar, que aquilo que há no mundo é o máximo da experiência humana, você tem que experimentar esse negócio, isso é bom demais, e é tolice você não ceder às tentações, ficar lutando consigo mesmo. É evidente que você quer praticar esse negócio, ceda. Pecado é não conhecer, pecado é não participar das paixões mundanas. Tudo isso o mundo diz, mas o que o mundo não diz é que o prazer
mundano, ele é passageiro, altamente nocivo, causa sérios problemas à alma, gera culpa, um profundo sentimento de vazio no coração, angústia, sem contar na ruptura com Deus. No caso daqueles que estão lá, perpetua, cada um desses pecados acaba perpetuando essa ruptura já existente. Deus não quer que os cretenses sejam assim, Deus não quer que a Igreja Batista Nova Canaã seja assim, como os do mundo, mas Ele espera conceder a cada um de nós a verdadeira liberdade. Eu sempre tive isso na minha cabeça, por alguma razão, eu sempre pensei que aqueles de fora, eles eram os verdadeiramente livres porque eles podiam fazer o que eles quisessem. Isso não é verdade. Os verdadeiramente livres somos nós. E nós vamos perceber isso mais claramente depois. Deus não quer que nós sejamos escravos do pecado como eles, mas deseja nos conceder verdadeira paz para a nossa alma, alegria ao coração, enlevo espiritual, porque não é possível encontrar satisfação verdadeira e de alma profunda fora de Deus. Seguindo, terceira atitude, viver de maneira sensata. Aqui é a ideia de viver de maneira sóbria, com mente sã. Já parou para pensar por que nós não devemos nos embriagar com vinho? Qual é o problema de estarmos embriagados com vinho? Hoje de manhã, a irmã Miralva me trouxe um pacote de beiju. É beiju que fala, tá certo? Pensa num negócio celestial, que veio da Bahia. Aliás, eu volto a dizer, se você for para sua terrinha, para algum lugar, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, compra um negocinho e traz para mim, que eu fico muito feliz. Está abençoado, irmão, o ano está garantido. Mas, e quando ela me deu assim, o pacotinho estava durinho assim, o irmão João falou assim, é cachaça? A Bíblia diz que não pode embriagar-se com vinho, está liberada a cachaça, amém, irmãos? Hein? Velho barreiro? Rabo de galo? Corote? Corote é o fim do poço, né? Meu Deus do céu, aquilo ali deve ser uma bomba. Está liberado, pessoal? Não está liberado. Por que a gente não deve se embriagar com vinho? Primeiro, se você olhar para o contexto ali, havia uma questão religiosa que envolvia tudo, né? Em Efésios capítulo 5, em Éfeso, naquele contexto, havia uma adoração ao deus Dionísio. E olha que interessante, os camaradas queriam adorar a deus Dionísio de verdade. Então o que eles faziam? Eles bebiam muito vinho porque Dionísio era o deus do vinho. E eles entendiam o seguinte, se a gente ficar cheio do vinho, a gente fica cheio de Dionísio. Sacou? Se eu beber bastante vinho, eu vou ficar cheio de Dionísio ou possesso por ele. Porque por trás, os ídolos nada são, diz o apóstolo Paulo, mas por trás dos ídolos existem demônios que influenciam a idolatria. Interessante, nós como crentes, temos um desejo igual de sermos cheios do Espírito Santo? Sim ou não? Espero que sim. Eu volto a dizer, nós temos algumas discordâncias em relação às igrejas pentecostais. Na essência, nós concordamos. Mas uma coisa nós temos que concordar com os nossos irmãos pentecostais. Nós precisamos viver uma busca intensa do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. O tempo todo. Por quê? Porque ficar cheio do Espírito Santo nos dá sobriedade. Cheio do vinho, eu fico entorpecido. Mas cheio do Espírito Santo, mente sã, discernimento. Eu preciso aqui lembrar de uma situação de um colega que tornou-se missionário no Pantanal, numa tribo, e o pessoal fumava maconha à beça, muita maconha. E ele decidiu não interferir imediatamente em alguns aspectos da cultura. Então, quando ele celebrava o culto, os índios todos se reuniam, mas todo mundo fumava maconha na hora do culto. Dá para imaginar? Eu fico imaginando, estou vendo os anjos aí, ó. Aquela marola, dá para imaginar que coisa impressionante. E eu perguntei para ele assim, você não proibiu
né, de fumar maconha no culto. Eu disse, não proibi. O que eu fiz foi começar a orar para que Deus trabalhasse no coração deles, para que naturalmente eles viessem a largar a maconha, para que eles pudessem respeitar o momento e tal. E de fato Deus ouviu. Um determinado culto ele chegou lá, não tinha ninguém fumando. E aí ele perguntou, por que vocês não estão fumando maconha hoje? E aí eles responderam, porque a gente não estava conseguindo entender o que você estava falando. Porque a maconha vai fazer isso mesmo, vai te deixar doido, não é? Então você percebe, não precisa ter um versículo, não maconharás. Está evidente que tudo aquilo que entorpece a sua mente, para de dar risada, que já tem gente falando que eu pareço o Cláudio Duarte, eu não gosto disso. Eu sou um pastor sério. Mas, é só o vinho. Não, meu amigo, tudo aquilo que entorpece a sua mente, que faz com que você não perceba claramente aquilo que é real, eterno, prioritário, tudo que te distrai do foco da eternidade, deve ser evitado por você. Você pode estar embriagado com as redes sociais. Você pode estar embriagado com uma série de coisas que são ditas nos dias de hoje e você nem percebe. Nós somos como rãs numa panela de água fria que vai sendo esquentada aos pouquinhos e a gente nem percebe que está sendo cozido. Quando a gente se dá por conta, a gente está reproduzindo o que o mundo diz e enchendo a boca. E ainda relativizando as Escrituras e o Evangelho e Jesus para poder defender a lógica desse mundo. A Bíblia vai dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas devemos transformar a nossa vida e a nossa mente a partir de Cristo e da era de Cristo, a partir dele, recebendo dele o poder e a lucidez para descobrirmos o que é bom e ruim. Daí que vem a liberdade verdadeira. A pessoa do mundo, ela não sabe discernir o que é bom e ruim. Ela pensa, beber o vinho, beber a cerveja, fumar a maconha, ou o que quer que seja, fazer sexo com quantas pessoas eu quiser, tudo isso é bom para mim, porque me dá prazer. Vem um momento de vazio depois, mas aí eu procuro outra dose, para poder me manter. Eu estava vendo um relato dos craquentos, aí o pessoal que fuma crack. Primeira fumada é um prazer extraordinário. Só que é um prazer tão grande que você não consegue ficar sem mais. Então você fica buscando fumar cada dia mais para poder manter-se naquele nível de prazer. Chega uma hora que você não tem mais prazer. É pura dependência e você não consegue se livrar mais. E a sua vida se acaba no crack. Terrível. E é uma excelente ilustração do que é o prazer mundano. Ele captura você de um modo que você não consegue discernir mais o que é bom ou ruim para você. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ganhamos sobriedade, vida sensata, discernimento espiritual. E aí agora eu consigo ver o que é bom e ruim. Todas as coisas me são lícitas, mas essas coisas aqui não me edificam. E eu identifico isso porque eu tenho vivido uma vida espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu tenho andado no Espírito, eu tenho progredido na minha vida do Espírito, eu tenho andado cheio do Espírito Santo de Deus, e agora eu percebo, isso não me faz bem. Mais do que isso, eu tenho o poder da cruz sobre mim, para poder dizer, não quero, e vou lutar contra isso, e vou vencer esse pecado da minha vida em nome de Jesus. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Beleza. Embriagar-se com vinho é pecado? Sim ou não? Embriagar-se com maconha, entorpecer-se com maconha é pecado? Embriagar-se com redes sociais é pecado? Um crente não está cheio do Espírito Santo é pecado? A gente não para pensar nisso. Nós podemos viver uma vida plena e não vivemos. É um pecado grave. Temos tudo para vivermos uma vida sensata, sóbria, lúcida, cheia do poder, cheia de experiências verdadeiras.
mas por alguma razão decidimos viver meio tanque. Estou lembrando aqui do José Shirley. Ele falava de um tio dele que ele não conseguia andar com um carro com menos de meio tanque, porque sujava, né? Cadê o irmão Carlos? Ele não está aqui no momento. O Fábio está aí? Também não dá. Mais algum mecânico entre nós? Mas parece que se você anda com um tanque mais vazio, o negocinho que eu não sei como se chama, ele acaba pegando sujeira do fundo do tanque. Não é verdade? Estou certo, irmãos? Pessoal mais experiente aí? Então é bom você manter o carro com certo nível de combustível. Diz que esse tio do José, ele mal chegava em 3/4, no máximo metade, ele já corria para o posto. E o tempo todo ele mantinha o carro dele cheio de combustível. E um dia o José perguntou: por que você faz isso? Ele fala: porque eu não quero dar lugar para sujeira. Está aí uma ilustração ótima para a nossa vida como cristãos. A gente tem que andar cheio o tempo todo para não dar espaço à sujeira. Amém, irmãos? Mas vamos seguir. Há mais uma atitude, mais duas atitudes. A primeira que é viver de maneira justa. E aqui é interessante que a maneira sensata de viver vai trazer benefícios àquele que vive. Você vai colher desses benefícios. Outros também, obviamente, mas você será o primeiro alvo disso. Mas quando a gente vive de maneira justa, a gente beneficia também o próximo. Porque isso aqui tem muito a ver com um bom testemunho. Nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação. Vocês estão me ouvindo? Às vezes a gente fala certas coisas e parece que uma coisa exclui outra. Eu comecei dizendo assim: a Bíblia não nos foi dada para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Aí tem muita gente que pode pensar: eu não posso ler a Bíblia para ter informação. Não, lá você encontra informação. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Meu amigo, não tem esse negócio de se necessário, precisa usar palavras. É que ali está se falando de uma vida que precisa corroborar com aquilo que está sendo dito, para que venha a ter autoridade, certo? Quando a gente diz isso, que nós precisamos de boa reputação, eu ouvi muitas vezes assim: você não tem que se preocupar com a sua reputação, você tem que se preocupar com o seu caráter. Amém, é isso mesmo. Caráter é aquilo que é o que você faz quando ninguém está vendo. Está certíssimo, é isso mesmo. Mas a boa reputação é importante. Nós somos pequenos cristos nesse mundo. Nós somos daqueles que já entenderam o que é o reino dos céus. E devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as pessoas vão olhar para nós e vão perceber em nós um bom comportamento, retidão, e vão ser beneficiadas por esse bom relacionamento que terão conosco e vão glorificar ao Pai que está nos céus, porque vão perceber Deus em nós. Vai acontecer o que era comum na minha infância e que não é mais. A pessoa chegar e dizer assim: tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que é, mas tem algo de diferente em você. E ali nós tínhamos a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós precisamos dessa boa reputação, precisamos de um viver justo. E, finalmente, precisamos viver de maneira piedosa. Piedade, aqui, tem a ver com a vida daquele que é devoto. A palavra devoto, ela está um pouquinho, talvez, maculada, lembra um pouco daquela pessoa que vive os ritos da fé, não é? Mas aqui é devoto no sentido de ter uma afeição muito grande, um amor por Deus e pelas coisas de Deus, de gostar de estar com Deus, de buscar a presença de Deus o máximo que pode, de considerar a presença de Deus o tempo todo, de viver debaixo do temor. Aquela definição de Oswald Chambers, que é de ter um respeitoso encanto pela presença de Deus, ou do meu professor Itamir Neves, que é considerar a presença bela de Deus o tempo todo. Ele está comigo o tempo todo, e eu gosto disso, eu quero isso, e quero que isso se intensifique cada dia mais. É a vida, é a maneira piedosa de viver. Perceba então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, tem a ver com um esperar inerte, ou tem a ver com uma esperança que nos coloca em movimento? É uma esperança que nos coloca em movimento. É uma graça que se manifestou salvadora, e essa salvação deve ser posta em ação, tem a ver com um novo modo de viver.
Tem muito crente que confunde esperança com paciência. E paciência é bom, é uma virtude cristã também. Paciência tem a ver com aquela pessoa que tem resiliência, que tem força diante das dificuldades da vida, consegue passar por essas dificuldades. Está muito próximo do que é perseverança, que não desiste facilmente, né? A gente brinca aqui, de vez em quando chove muito, tem gente que não vem porque é feito de açúcar, não é? Tem gente que olha aí, no momento desse, como uma oportunidade. É hoje que eu vou mesmo. Está chovendo, é hoje que eu vou adorar o meu Deus, vou chegar encharcado, mas eu não vou perder essa oportunidade. Eu não estou dizendo para você pegar chuva, nada disso, eu só estou dando um exemplo aqui de gente que suporta qualquer dificuldade e as vence porque elas têm essa perseverança, essa paciência. Mas esperança, a palavra esperança na Bíblia tem mais a ver com uma parte ativa da paciência. Tem mais a ver com aquilo que a pessoa faz enquanto espera. Ela não consegue ficar parada enquanto espera. Ela já se coloca em movimento. Um bom exemplo disso, eu acho que eu vou ter que ficar só no primeiro tópico hoje. Um bom exemplo disso é o que aconteceu na minha experiência em São Paulo, quando eu fui estudar na faculdade teológica. Lá eu tive duas experiências bacanas, o Rafa gosta dessa história. Primeiro, o metrô. Quantos aqui já andaram de metrô? Levante a mão. É gostoso, né? Não é legal? Não é bacana? Eu era muito caipira quando eu fui a primeira vez lá. Um amigo meu era mais caipira que eu, deu sinal para o metrô parar. E o metrô parou. Só que não parou por causa do sinal. Mas uma coisa que a gente aprende, principalmente quem desce na Sé, que era o meu caso, eu pegava do Tietê para a Sé, da Sé para Barra Funda, é que você não pode ficar parado na frente da porta, porque você é lançado para fora, mesmo que você não queira. Todo mundo, peraí, quando você vai ver, você já estava fora. Mas a outra coisa que eu aprendi é que na escada rolante, se você não está com pressa, você tem que esperar do lado direito. Vocês sabiam disso? Se você ficar parado bobão como eu, do lado esquerdo, você é atropelado. Isso que a gente ouve da moto passando, tem na escada rolante do metrô de São Paulo. Eu fui atropelado por uns 3. Me empurrou para o canto, sem qualquer constrangimento. Os caras me empurraram e subiram. E eu fiquei pensando, povo ansioso esse povo de São Paulo. Gente, a escada é rolante. Vocês estão entendendo o princípio da coisa? Você coloca o pé, vou ensinar para vocês como é que se anda na escada rolante. Você coloca o pé, coloca outro pé, e a escada leva você. Ela foi criada, em 1900, estou brincando, ela foi criada lá atrás com o seguinte propósito: conforto, para você não ter que ficar subindo escadas e escadas. Mas o paulistano não tem isso não, ele é ansioso. Eu fico pensando que essa ansiedade, vamos mudar a palavra ansiedade para anseio, deve ser uma realidade da nossa vida. A gente deve pensar o tempo todo, Jesus vai voltar, é real esse negócio. E enquanto ele não volta, eu não experimento pela mente esse momento, eu vou andando na direção dele, eu não consigo ficar parado. Eu quero ir nessa direção. Você está entendendo? Uma outra experiência que tem a ver com isso, de colocar em movimento, alguns irmãos devem se lembrar aqui, da minha primeira motinha. Eu não quero estimular ninguém a comprar moto aqui, não, porque moto é um negócio perigoso. Vamos orar pelos nossos motociclistas aí, né? Mas, para quem anda de ônibus, morando no Santo Inês, na década de 90, que passa um ônibus na segunda, o outro na sexta. Cara, era difícil, não é o pessoal que anda aí? O pessoal sabe, tem gente que anda de ônibus aí, ué. Não é? Hoje tem um monte de ônibus. Eu fico me perguntando onde é que esses ônibus estavam lá, quando eu precisava. Hoje passa um monte, todos lotados, mas passa um monte. Eu até brinco que era emocionante você ver um Santo Inês passando. O Santo Inês. Você corria atrás dele. Era uma coisa ótima, finalmente. E eu já namorando a Débora lá na Vila Rossi, lá na Rua do Tiroteio, lá em Santana.
E eu sem dinheiro, e fui a pé várias vezes, você vê o que é o amor, né? Hoje até parece, mas enfim. E eu ia para lá apaixonado, e ônibus ou a pé, enfim, e eu sonhava. Um dia eu vou ter o meu transporte, vou ter a minha CG 125. E não tinha dinheiro, mas fiz um consórcio. E consórcio de CG, hoje não é mais CG, eu não sei qual é é Titan, né? Tem mais ou menos 5 milhões de pessoas, não sei quantas pessoas tem, mas são muitos, e demora. Aqueles que já fizeram consórcio sabem do que eu estou falando. E não saía. Vocês acham que eu fiquei esperando sair o negócio? Fui lá e comprei um capacete. Você lembra disso, pai? Comprei um capacete e deixava no quarto. Eu entrava no quarto, olhava para o capacete assim, ó. Capacete. Pensa numa coisa patética. Eu botava o capacete, ia na frente do espelho. Eu estou bonito demais, rapaz. Imagina eu andando CG 125 cilindradas. Eu sonhava com esse negócio. Aí eu fui lá, não contente, comprei uma jaqueta Califórnia. O pessoal que é de moto sabe o que eu estou falando. Boa! De motoboy, fecha tudo. Você colocou aquilo, né, irmão? Colocou aquilo, o frio vai embora, maravilha, comprei aquilo. Agora, na frente do espelho, capacete, a blusa. Comprei a luva. Aí, capacete, blusa, luva, na frente do espelho. E demorou ainda, mas sei lá quanto tempo para sair a moto. Mas eu não fiquei esperando. Eu já estava vivendo intensamente aquele sonho de ter a minha motinha e de não ter que ficar esperando mais o busão, de poder passear com a minha namoradinha. Eu sonhava com aquilo. E eu tinha certeza de que ia chegar. Não é fazendo propaganda, mas Consórcio Nacional Honda funciona. É uma das poucas coisas que ainda funcionam aí. Pelo menos comigo funcionou. Eu fiz 2 consórcios. Um deles, eu não fui adiante, mas eu recebi 5 anos depois do dinheiro que eu havia investido, eles me lembrando. Quer dizer, é uma das poucas instituições, talvez, aí com honestidade no nosso país. Mas eu tinha certeza de que ia chegar aquele momento, e enquanto não chegava, eu já estava vivendo, já estava curtindo aquilo. Eu, no busão, eu ficava assim, olhando assim, ó. Aí eu ali, ó, de moto. Ó. Sonhando com isso. Quando eu penso em Jesus, e na sua manifestação gloriosa, eu tenho certeza de que vai chegar esse momento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Mas eu não fico sentado esperando inerte. Eu já vivo esse sonho. Eu já faço coisas aqui agora, antecipando na máxima medida possível aquilo que eu vou experimentar plenamente quando me encontrar com o Senhor. Eu já vivo esse sonho. E quando eu falo eu estou dizendo que essa é uma atitude de todos nós. Deve ser assim. Você não pode ficar esperando inerte, como se fosse qualquer coisa, ou como se não fosse chegar. É real, vai acontecer. E é possível viver este sonho agora. Experimentar um pouco agora. E esse pouco já é maravilhoso. Minha oração nesse momento por você, e a gente vai dar um pause aqui, é que você coloque essa esperança em movimento. Que você não se contente em ficar esperando. Que você já procure, de alguma maneira, viver agora essas atitudes que foram ensinadas aqui hoje. Que você renuncie à impiedade. Que você renuncie às paixões mundanas. Que você passe a considerar uma maneira sensata de viver. Uma maneira justa, que manifesta a justiça do reino. Uma maneira piedosa, de alguém que ama a presença de Deus e vive Deus intensamente. Convido você a baixar sua cabeça. E você agora aí, no seu coração, responder a mensagem que você ouviu. O que você diria ao Senhor diante dessa palavra? Como tem sido a sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Há algo a mudar? Se sim, peça perdão ao Senhor e peça a ajuda do Senhor. Responda a Ele e depois vamos orar juntos.